Olá, dando sequência à primeira aula que nós tivemos, nós vamos, pelo tempo que temos para preparar alguns assuntos relacionados à teoria geral da administração, trabalhar conceitos importantes e fundamentais, que, como já disse no final da aula passada, estão em mais detalhes junto ao material que acompanha estes vídeos. Então, relembrando termos chaves que são relacionados à administração, falo da abordagem clássica, que comentei na aula passada, onde os principais expoentes eram Taylor e Fayol, que justamente foi a primeira tentativa de estudar de forma científica a administração e que se deu em relação ao ênfase da eficiência do trabalhador, que teria que fazer as suas atividades através de um modo correto para cada tipo de tarefa. Estas tarefas, então, eram determinadas por um especialista que adquiriu uma compreensão científica do trabalho a ser realizado, graças ao estudo metódico de cada tipo de tempo, de movimento, de ação a ser executada em cada empresa, em cada organização. Nesta época, temos um conceito extremamente importante, que é do chamado homo economicus, ou seja, um homem como uma peça fundamental para a execução das tarefas e extremamente preocupado, ou seja, focado em relação à produção. O segundo momento, temos uma questão extremamente importante a tocar e a lembrar, que é a teoria da burocracia. Weber, quando defende a teoria da burocracia, ele diz que a burocracia, que tem como base princípios como a impessoalidade e a racionalidade técnica, é o modelo ideal de estruturação das organizações capitalistas. Weber fazia um contraponto ao comunismo, que era uma vertente, através de Marx, uma vertente importante que surgia no início do século. E Weber, então, a partir dessas questões que Marx defendia, dizia que, na realidade, o capitalismo e as suas organizações precisavam se alterar. Tanto é, pessoal, que nós até hoje falamos da burocracia. Por quê? Porque a burocracia, como teoria administrativa, ela tem um grave problema, que é o que eu sempre chamo o cliente. A ponta, ela é muito perfeita em relação à sua estruturação, mas em relação ao cliente, em relação à ponta, à execução da tarefa, ela peca por perder-se nos meandros de processos que muitas vezes terminam sendo sem fim. Outro movimento que vai ter uma importância muito grande dentro da administração é o movimento das relações humanas. Na realidade, ela está relacionada com uma pesquisa de campo que foi feita junto a uma fábrica da Western Electric, em Hawthorne, que é um bairro de Chicago, nos Estados Unidos, que estava avaliando a influência da iluminação na execução do trabalho. Os estudos, na verdade, mostraram que não havia uma relação em relação à iluminação em si, mas em relação ao movimento que estava envolvido a questão das relações humanas. Por quê? Porque esta relação que havia de ter um regulamento social, de valorizar as dimensões relacionais e sociais no ambiente de trabalho, foram um contraponto importante aos limites do controle burocrático e da extrema racionalidade que era aplicado por Taylor e Fayol na Escola da Administração Científica. Nesta época surge um novo conceito de homem, que é chamado de homem social, que é o homem movido por fatores de ordem social e psicológica, em contraponto ao homo economicus. Então, nós temos o homo economicus relacionado à escola da administração clássica ou à escola da administração científica, e em contraponto, dentro do movimento das relações humanas, nós temos agora o surgimento do homem social, que é movido por fatores de ordem social e psicológica. Continuando os principais termos da administração, nós temos uma escola que vai se desdobrar em diversas outras, que é a chamada abordagem comportamental. Por que abordagem comportamental? Porque esta escola, ela propõe que para cada tipo de trabalhador, para cada tipo de empresa, eu faço uma adaptação
dos modelos existentes e com isso eu consigo uma melhor eficiência no trabalho. Nessa época surge o que nós chamamos de homem complexo, porque justamente ele vai ter que estar relacionado a toda esta compreensão de tipos diferentes de trabalho, de tipos diferentes de organização e de tipos diferentes de implementação de teorias e modelos práticos para cada caso específico e para cada tipo de organização. Outro termo-chave é a ciência da organização, também conhecida como pesquisa organizacional, que é uma teoria que é advinda da Segunda Guerra Mundial e fala que a produtividade do trabalhador pode ser aumentada pelo uso do método científico, vejam, ela aproveita conceitos de Taylor, em combinação com modelos matemáticos das tarefas dos trabalhadores. Por que isso? Porque nesta época nós começamos a ter, dentro da vida social, da vida tecnológica, da vida em sociedade, uma maior, uma melhoria de modelos matemáticos que foram desenvolvidos dentro da guerra. Lembrem que os radares, o uso da aviação, das bombas de precisão, o uso da bomba atômica, tudo isto necessitou que fossem aprofundados estudos dentro da matemática e da física que vieram a interferir na ciência da administração. Também 3 termos são muito importantes, que são a eficiência, a eficácia e a produtividade. Por que faço questão de trazer eles? Porque até hoje nós vemos esses termos sendo utilizados de forma equivocada nos jornais, nas revistas e até, inclusive, em alguns informes técnicos dentro da área de administração. O que são cada um deles? A eficiência refere-se ao esforço necessário para fazer a coisa da maneira certa. Quanto menos esforço, maior a eficiência. E a eficácia, conforme Drucker nos fala, é o esforço de se fazer a coisa certa. Já a produtividade, ela refere-se à relação de entrada e saída. Então, quanto maior a saída resultante de uma dada quantidade de entrada da organização, maior será a produtividade que esta empresa tem. Outro pensador importante foi Douglas MacGregor. MacGregor desenvolveu a chamada teoria X e Y. Ela fazia um contraponto aos tipos de trabalhadores que MacGregor estudou. Alguns avaliavam que os trabalhadores eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar, não queriam assumir cargos e não queriam ter trabalho sob supervisão. Por outro lado, ele trabalha a questão da teoria Y e contrapõe exatamente o que a teoria X falava. Ele diz que as pessoas gostam de trabalhar, elas procuram desafios dentro das organizações, elas aceitam responsabilidades e também trabalham bem e de bom grado quando são devidamente recompensadas. Dentro dessa questão da recompensa, nós vamos depois avaliar a questão das motivações, que vem trabalhar os conceitos que MacGregor relaciona, onde nós temos diversos pensadores importantes, como Maslow, que fala da famosa pirâmide organizacional, da teoria de Herzberg, da questão da satisfação e da motivação no trabalho, que justamente pensam sobre esta questão do bom trabalho e do trabalho devidamente recompensado, não só financeiramente, mas de diversas outras maneiras. Outro movimento importante que surge dentro da administração é a teoria Z. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, ele começa a ter uma rápida industrialização e, com isso, diversas empresas começam a ser criadas ou melhoradas dentro do Japão. E a partir dessa chamada teoria japonesa, ela começa a pensar questões de enfoques de formas diferentes. Ou seja, tomada de decisão por meio de consenso de grupos, isto é um avanço na época, ênfase mais nas habilidades do grupo do que nas habilidades individuais. Então vejam que há um contraponto à questão da superespecialização do trabalho que Taylor falava, da extrema especialização do trabalhador, pensando já o movimento japonês,
do que o grupo é mais importante do que as suas únicas habilidades individuais. Dentro desta época, nós temos o surgimento do que é considerado uma teoria hoje, que é o toyotismo. Na realidade, a aplicação da Toyota em uma nova forma de ver as coisas gerou o que nós chamamos de toyotismo, que é uma ideia onde deve-se produzir somente o necessário, reduzir-se os estoques, ou seja, esta flexibilização da produção, produzindo em pequenos lotes, que permite a máxima qualidade, trocando a padronização pela diversificação e produtividade. Lembra uma frase famosa de Ford: o carro pode ser escolhida a cor, desde que seja preto. Esta é a máxima de Ford. O toyotismo, ele vem justamente propor uma nova questão de diversificação, lembrando que o consumidor passa, nesse período pós-guerra, a ter um avanço nas suas exigências, não só de quantidade, mas de qualidade. Também dentro do toyotismo, nós temos um movimento que ocorre junto ao Japão, que é um movimento da qualidade total, que é aplicado a partir de uma teoria de um pensador americano e que é aplicado no Japão antes dos Estados Unidos e que transforma o Japão como um país que tem empresas baseadas em qualidade e, por consequência, produtos de qualidade. Também quero relembrar o chamado Just in Time, que é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido ou transportado ou comprado antes da hora certa. O termo Just in Time, em inglês, é um termo americano e significa na hora certa. Então, este sistema Just in Time, ele pode ser aplicado em qualquer organização e é muito importante porque ele auxilia a reduzir estoques e, por consequência, os custos decorrentes desses processos. Com isso, nós concluímos uma parte importante da teoria geral da administração e também reforço que o material a mais que vai dar suporte a esses principais termos que falei estão junto à apostila que está disponível para cada um de vocês aumentar os seus conhecimentos em administração.